Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo agora para você as 5 mais fáceis da prova do Enem 2024. Fácil número 1. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros por 75 metros para 105 metros por 68 metros. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Então aqui nós vamos calcular a área do campo antes e depois das adaptações das dimensões, beleza? Vamos calcular aqui primeiro a área com as dimensões originais, que era de 110 por 75. Como é retangular, a área de um retângulo, você multiplica as duas dimensões dele, 110 vezes 75 dá 8.250 metros. E agora nós vamos calcular a área com as novas dimensões, a do padrão FIFA. As dimensões são 105 por 68, então 105 vezes 68 é igual a 7.140 metros. E agora nós calculamos a diferença entre essas duas áreas. 8.250 menos 7.140 é igual a 1.110 metros quadrados. A alternativa correta da questão é a letra D. Fácil número 2. Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Aqui nós apenas vamos transformar a taxa em um número decimal. A taxa é 135,25%. O porcento indica que a gente vai pegar esse número aqui e colocar ele em uma fração com denominador centesimal. Fazendo isso, ficamos com 135,25 sobre 100. Dividir um número por 100 é deslocar a vírgula dele duas casas para a esquerda. Fazendo esse deslocamento, a vírgula fica aqui entre o 1 e o 3, então a representação decimal dessa taxa percentual é 1,3525. A alternativa correta da questão é a letra D. Fácil número 3. Atualmente, há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,1 polegadas com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 4,5 polegadas, conforme a figura. Aqui a gente tem a imagem dos dois celulares. A diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegada das telas do celular 2 e do celular 1, representada apenas com uma casa decimal ele fala em valor absoluto, ele está querendo dizer que você vai transformar esses dois números mistos aqui, que é o que a gente tem, parte inteira e parte fracionária. A gente primeiramente vai transformar esses números em frações impróprias, que são aquelas frações onde o numerador é maior que o denominador. Pegamos essa fração que resulta, dividimos o numerador pelo denominador e assim como na questão anterior, a gente vai encontrar o valor absoluto, beleza? Então vamos lá, o celular maior. O número misto que representa o tamanho da tela do celular maior é 4 inteiros e 5 sextos. Para transformarmos o número misto em uma fração imprópria, a gente multiplica a parte inteira pelo denominador e somamos com o numerador. As contas aqui indicadas, 4 vezes 6 mais 5. 4 vezes 6 é 24, 24 mais 5 é igual a 29. Então a fração imprópria que representa o tamanho do celular maior em polegadas é 29 sextos. No celular menor, o número misto que representa o tamanho da sua tela é 3 inteiros e 1/2. Seguindo o mesmo cálculo aqui, a gente vai ficar com 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1 é 7, então o tamanho que representa a tela do celular menor é 7,5. E agora a gente vai fazer a diferença. Nós vamos subtrair essas duas frações aqui. Fazendo a subtração pelo método da borboleta, a gente multiplica primeiramente os dois denominadores. 6 vezes 2 é igual a 12. E agora a gente multiplica cruzado aqui. 29 vezes 2, que a gente vai subtrair de 6 vezes 7. 29 vezes 2 é 58 e 6 vezes 7 é 42. Então 58 menos 42, que é igual a 16. Então temos 16 sobre 12. Só que aí dá para simplificar dividindo os 2 por 4. Dividindo os 2 por 4, a gente fica com 4 terços. E aí agora a gente só precisa dividir 4 por 3. Dividindo 4 por 3, a gente encontra uma dízima periódica simples, 1,333. E aí ele quer que a gente considere com apenas uma casa decimal. Então está aqui, 1,3 é o valor que representa o tamanho, a diferença, né, entre os tamanhos das telas em valor absoluto.
A alternativa correta da questão é a letra D. Fácil número 4. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. Então a gente só precisa encontrar a mediana desses dados aqui, desses 6 meses. Eu vou primeiramente criar o rol, que é colocar esses dados em ordem crescente. Fazendo isso, como são 6 dados, a gente não possui um termo central, então essa mediana vai ser os 2 termos mais centrais que a gente vai pegar e calcular a média aritmética. Os 2 termos mais centrais são 60 e 64. Calculando essa média aritmética, 60 mais 64 é igual a 124, que aí a gente divide por 2, e 124 dividido por 2 é 62, sendo assim, a mediana é igual a 62, a alternativa correta da questão é a letra E. Fácil número 5. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é. Então, primeiramente aqui nós vamos armar uma estrutura de cálculo para o cálculo errado dessa média, tá? Ele somou todas as notas e dividiu por 5 ao invés de dividir por 4. E isso resultou no valor da média menos 1, que ele diz aqui a média, ó, uma unidade menor, ok? Então essa aqui é a primeira equação, vamos chamar assim. Agora vamos obter outra a partir do cálculo correto, que é pegar essa soma e dividir na verdade por 4. Dividindo por 4 a gente tem a média correta, que eu vou representar aqui por M. Aí trazendo essa primeira equação para cá, aí nela o que é que eu vou fazer? Nela eu vou destacar o valor de S. Para acharmos esse S a gente só precisa multiplicar o 5 pelo M menos 1. 5 vezes M é 5M e 5 vezes 1 é 5, com o sinal de menos aqui. Então a soma obtida a partir da primeira equação é igual a 5M menos 5. Fazendo isso com a segunda equação, trazendo ela para cá, a soma vai ser representada por 4 vezes M ou 4M. Como as somas são iguais, a gente iguala agora essas duas expressões. Então a gente fica aqui com 5M menos 5 é igual a 4M. Passo o 4M para o primeiro membro e trago menos 5 para o segundo. A gente fica com 5M menos 4M é igual a 5. 5M menos 4M é igual a M. Então M é igual a 5, que é o valor da média correta. Sendo assim, a alternativa da questão é a letra B. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixa o teu like para a plataforma entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar. Inscreve-se no nosso canal para ter acesso a conteúdo matemático de qualidade e gratuito. E tão importante ou mais, ativa o sininho das notificações, escolhe a opção todas para que você sempre seja notificado dos novos vídeos que a gente vai subir aqui para o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.